Meu nome é Carla Montenegro, tenho 34 anos, sou técnica de enfermagem em Recife e trabalho há mais de 10 anos em hospital público. Já vi muita coisa acontecer em plantão, desde tragédia até milagre. Mas o que vou relatar aqui é algo que eu mesma teria dificuldade de acreditar se não tivesse passado por cada detalhe. Não sei se alguém vai levar isso a sério, mas só de escrever já me sinto um pouco menos sufocada. Porque depois daquela noite dormir se tornou um esforço. E o pior é que isso não parou quando o plantão acabou. Foi numa madrugada de terça-feira. Eu estava no setor de isolamento, como sempre fico quando o hospital está com poucos funcionários no turno da noite. O ambiente ali já costuma ser mais pesado, pouca iluminação, ruído constante dos aparelhos, a sensação de que tudo ali está em suspensão. Naquela noite, o paciente do quarto 308 começou a apresentar uma alteração incomum. Era um homem de 50 e poucos anos, entubado, sedado com coma induzido, internado por causa de uma infecção agressiva e com histórico de convulsões. Não era esperado nenhum tipo de reação, mas os monitores começaram a exibir oscilações muito fora do normal. A frequência cardíaca subia de forma absurda e, em questão de segundos, despencava como se o coração estivesse parando. Isso se repetiu algumas vezes. E o mais estranho era que os alarmes dos aparelhos soavam com atraso, como se estivessem tentando acompanhar algo que já tinha passado. Fui até o leito e, quando cheguei perto, percebi que ele movia os olhos embaixo das pálpebras. Mas não era um movimento normal de quem sonha, era como se os olhos girassem rápido demais, frenéticos. Toquei o braço dele e, naquele exato momento, os monitores zeraram. Tudo. Batimentos, pressão, respiração, tudo apagou. Achei que ele tinha morrido ali, mas não havia nenhuma reação fisiológica de parada, nenhum estremecimento, nenhuma alteração visível no corpo, apenas os monitores apagados. Chamei o médico, tentamos reanimar, mas nada fazia sentido, o corpo estava quente, mas os aparelhos insistiam em indicar morte clínica. Meia hora depois, sem que ninguém fizesse nada, os monitores voltaram ao normal como se nada tivesse acontecido. Ele ainda estava sedado, sem qualquer sinal de consciência. O mais estranho, nos registros do sistema não havia nada. Nenhum dado daquele período ficou salvo. Nem os picos, nem a parada. Voltei para minha mesa com a sensação de que algo havia escapado por entre os dedos. O tipo de sensação que não tem nome. Mas foi só o começo. Na noite seguinte, voltei ao mesmo setor. Não gosto de admitir, mas fui com certo receio. Durante o plantão, notei que a câmera de monitoramento do quarto 308 ficava com a imagem tremida. Nenhum outro quarto tinha esse problema. A câmera era nova. E o técnico da TI jurava que estava tudo certo. Por volta das 3 da manhã, enquanto eu terminava de preencher os relatórios, ouvi o som do suporte de soro caindo no chão. Fui correndo até o quarto. O paciente continuava imóvel, mas a haste de metal do suporte estava caída, com a bolsa rasgada no chão. Quando fui erguer, percebi que os lençóis estavam úmidos, mas não era soro. Era algo mais denso, avermelhado, quase marrom. Não havia ferimento novo, não havia explicação. Chamei o médico de novo. Ele fez uma checagem rápida, não encontrou nenhum vazamento, nada. Anotou como resíduo da hidratação anterior e foi embora, mas eu sabia que não era isso. E o pior foi a sensação de estar sendo observada, ali mesmo, dentro do quarto, como se alguém atrás da porta estivesse imóvel, esperando alguma reação minha. Demorei para sair dali. Fechei a porta com mais força do que o necessário. Durante aquela semana, o 308 passou a ser evitado por quase toda a equipe. Sempre acontecia algo estranho. Equipamentos desligando sozinhos, luz piscando só naquele ponto do corredor. Uma vez até a maca do paciente apareceu girada, em ângulo diferente do que havíamos deixado sem ninguém ter entrado ali. Mas o ápice veio numa madrugada de sexta. Estava chovendo, o gerador chegou a entrar em funcionamento por causa de uma queda de energia. Eu já estava exausta, cabeça pesada, quando ouvi uma voz chamando meu nome. Não era um chamado normal. Era como se a voz viesse abafada, do outro lado da parede. Pensei que fosse cansaço, mas ouvi de novo. Carla, lento, quase sem força. Olhei ao redor, o setor estava vazio. Os pacientes sedados. As luzes de emergência davam ao ambiente um tom
alaranjado. Fui andando em direção ao 308. A porta estava entreaberta. Isso me arrepiou na hora, porque eu tinha certeza de que havia trancado. Quando entrei, senti o cheiro. Não era cheiro de hospital, era algo velho, mofado, como papel queimado. O paciente continuava inconsciente, mas algo parecia diferente nele. Os braços estavam enrijecidos, como se tivesse contraído os músculos. Os olhos, mesmo fechados, davam a impressão de estarem pressionados por dentro. Encostei de leve na testa dele e vi a pálpebra se mover, como se algo empurrasse de dentro para fora. Me afastei imediatamente. O monitor desligou, dessa vez junto com todas as luzes da sala. Um estalo alto soou do teto, e por um instante, um segundo só, juro que vi uma silhueta ao lado da cama. Estava parada. Quando tentei acender a lanterna, a luz voltou e a sala estava vazia. No dia seguinte, pedi para trocar de setor. Aleguei estafa, inventei uma desculpa qualquer, mas ainda acompanhava de longe o caso. Na semana seguinte, o paciente teve morte encefálica confirmada. O corpo foi levado para o IML. 3 dias depois, a funerária ligou de volta. O corpo estava desaparecido. Simples assim. Ninguém sabe se foi erro da administração ou algo mais. Nunca encontraram nada. Fiquei dias tentando entender o que vi. Se fui vítima da exaustão, da solidão, dos plantões longos, da tensão acumulada. Mas toda vez que fecho os olhos para dormir, vejo aquela movimentação por trás das pálpebras dele. Como se algo estivesse lá dentro, tentando sair, como se aquele corpo tivesse abrigado mais do que um paciente em coma. Não quero que ninguém sinta pena, nem que ache que isso é só invenção. O que aconteceu ali deixou marcas. E por mais que tentem apagar dos registros, quem esteve lá sabe que tem coisa que a gente não consegue explicar. E talvez nem devesse tentar. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Olá, boa tarde. Meu nome é Henrique. Sou médico há mais de 15 anos, clínico geral no Hospital Central aqui em Porto Alegre. Sempre trabalhei em plantões noturnos, por escolha mesmo. Aprendi a gostar do silêncio dos corredores, da rotina desacelerada, da ausência de barulho das visitas. Eu sou um homem cético, não religioso nem espiritualista. Nunca acreditei em absolutamente nada que não pudesse ser mensurado ou registrado. Até que uma sequência de noites me colocou diante de algo que eu ainda não consigo nomear. O que vou relatar aconteceu no fim de outubro do ano passado e desde então evito o plantão da madrugada e quando tenho que cobrir faço o possível para não passar perto do 3º andar. A reforma daquele corredor começou meses antes. Era um trecho antigo do hospital, fechado há anos, e só agora tinham decidido aproveitar o espaço para fazer uma ala de cuidados paliativos. A obra andava devagar, cheia de interrupções, e o 3º andar estava quase sempre vazio, exceto por operários durante o dia. À noite, as luzes lá ficavam apagadas. Ninguém tinha por que ir até lá, não havia pacientes nem equipamentos em uso. Só entulho, cheiro de mofo e um eco abafado que vinha das paredes nuas. Eu raramente subia, mas naquela madrugada algo me levou até lá. Começou com um barulho fraco de água correndo. Achei que era coisa da minha cabeça, mas o som era intermitente, como se alguém abrisse e fechasse uma torneira devagar. Me incomodou o suficiente para subir. O elevador até o 3º andar demorou mais que o normal. Quando abriu, o corredor estava iluminado por lâmpadas de emergência amareladas e oscilando. O piso estava irregular por conta da reforma e o cheiro forte de tinta se misturava ao de madeira úmida. Segui o som da água até uma das salas onde deveriam instalar os banheiros. Quando abri a porta, vi a pia funcionando. Era uma cuba metálica, daquelas antigas, com marcas de ferrugem, pendurada precariamente na parede. A torneira estava aberta e a água caía direto no chão porque o sifão estava solto. O estranho é que aquele trecho ainda não tinha encanamento ligado, eu sabia disso. Conferi dias antes quando o engenheiro passou o relatório para a diretoria. Me aproximei devagar, com o celular na mão. Toquei na torneira. Quando a fechei, senti que a peça estava gelada demais para o horário e parecia trancada por dentro, como se houvesse pressão vindo do outro lado. Tirei uma foto e saí da sala. Quando desci de novo, fui olhar a imagem. Só um borrão branco, nenhum detalhe.
Todas as outras fotos da galeria estavam normais. Só aquela era como se tivesse sido apagada. Nos dias seguintes, outros profissionais comentaram sobre luzes acesas no andar durante a madrugada. Técnicos de enfermagem dizendo que escutavam portas batendo lá em cima, mesmo com o andar vazio. Uma das faxineiras pediu para trocar de turno depois de encontrar pegadas molhadas no corredor, saindo de uma sala que ainda não tinha janelas nem portas instaladas. Achei que estavam exagerando. Mas aí vieram as noites em que o elevador subia sozinho até o terceiro. Aconteceu comigo 2 vezes. A primeira, achei que fosse falha no sistema. A segunda, eu estava dentro dele, sozinho, e apertei o botão do segundo andar. O elevador parou no terceiro. Quando abriu, senti um vento frio me atingir o rosto. E dentro do hospital, isso não deveria acontecer, principalmente num andar com tudo lacrado. A porta ficou aberta por tempo demais. Tive que forçar o botão para descer de novo. O pior ainda estava por vir. Era por volta das 3:30 da manhã. Eu estava fazendo um check-up de rotina no segundo andar, quando as luzes começaram a piscar. Achei que fosse falha da rede elétrica comum no hospital, mas as câmeras de segurança também travaram naquele horário. E por algum motivo o interfone entre os andares ficou mudo. Ouvi uma enfermeira gritar. Subi correndo, encontrei Amanda, que já estava ali há 4 anos, encolhida perto da escada de incêndio. Ela dizia que alguém tinha passado correndo no final do corredor. Um homem de branco, mas sem rosto. Eu tentei acalmá-la, disse que podia ser algum operário que entrou por engano, mas o desespero dela era real demais. Amanda nunca mais voltou. Na noite seguinte, fui chamado porque o alarme de incêndio disparou no terceiro andar. Nenhuma fumaça, nenhum foco. Mas os sensores de movimento tinham registrado a atividade contínua por quase 10 minutos. Subi com segurança. Revistamos cada sala. Estava tudo aparentemente no lugar. Até que chegamos à última sala do fundo, onde antes ficava a ala psiquiátrica, desativada há mais de 10 anos. A porta, que deveria estar trancada com corrente, estava entreaberta. O segurança disse que não ia entrar. Eu entrei sozinho. A sala estava vazia. No chão, marcas de mãos na poeira, como se alguém tivesse se arrastado. E na parede, palavras riscadas com algo preto, talvez carvão. Ainda aqui. Tirei foto de novo. Mais uma vez, imagem corrompida. Fui procurar registros antigos daquela ala. O que descobri não me deixou dormir por várias noites. A sala onde entrei era usada para contenção de pacientes que apresentavam surtos violentos. 3 mortes aconteceram ali entre 1990 e 3 em 1996. Em todas, o motivo registrado era parada cardiorrespiratória durante a madrugada. Os relatos dos funcionários da época falavam sobre pacientes que repetiam a mesma frase nos dias antes de morrer. Ele voltou. Não sei o que era aquilo, não tenho explicação. Nunca vi um vulto, nunca ouvi uma voz. Mas o ambiente, aquilo pesava no corpo. A impressão de que você não está sozinho mesmo, com tudo vazio. Aquilo se tornou frequente. Cada noite que passava, o terceiro andar parecia menos desocupado. Portas abertas, luzes acendendo sozinhas, água pingando. A diretoria atribuiu tudo à reforma e aos fios antigos. Ninguém investigou direito. Pedi transferência para o turno diurno depois da última noite em que estive lá. Era pouco depois das 4. Fui subir para buscar um laudo esquecido na enfermaria improvisada do terceiro andar. Quando as portas do elevador abriram, as luzes estavam apagadas. Mas no fim do corredor, de costas para mim, havia uma pessoa parada, sem movimento, de jaleco. Eu não consegui ver o rosto, mas sabia por alguma razão que não sei explicar que aquela coisa não devia estar ali. Recuí, apertei o botão e desci. Nunca mais voltei. Talvez pareça exagero, mas se um dia você estiver sozinho num hospital vazio de madrugada e escutar o som de água correndo onde não deveria haver água, não vá verificar. Deixa aberto. Seja lá o que estiver tentando chamar sua atenção, não quer ser interrompido. Eu aprendi isso tarde demais. Não se esqueça de curtir o vídeo. Agora vamos a mais um relato. Boa noite a todos. Gostaria de relatar algo muito estranho que aconteceu comigo. Me chamo Juliano e trabalho como segurança patrimonial em um hospital particular de médio porte em Goiânia. Estou há quase 4 anos no turno da noite
A maioria das pessoas não aguenta mais do que alguns meses. O salário não é ruim, mas o que espanta os novatos não tem nada a ver com dinheiro. Tem gente que ri quando a gente comenta certas coisas, diz que é sugestão, paranoia. Mas quem passa tempo demais aqui, cedo ou tarde, muda de tom. O que eu vivi naquela ala desativada do subsolo me marcou de um jeito que não consigo esquecer. E o mais estranho é que ninguém me mandou calar. É como se parte dos supervisores soubesse o que acontece ali, mas fingisse que não. Naquela noite, tudo estava aparentemente normal. Comecei minha ronda às 19h, como sempre. Fiz o circuito padrão pelo térreo, emergência, setores administrativos. Desci depois para o subsolo, que é onde as luzes sempre falham. É mais quente ali, abafado. O ar-condicionado foi cortado naquela parte depois que interditaram algumas salas por rachaduras na estrutura. Uma delas é a sala 11. Ninguém entra ali. Fica trancada e até os engenheiros do hospital evitam se alongar no assunto. O pouco que eu vi é que ela era usada para exames de imagem, até que parte do teto cedeu levemente e decidiram inutilizar. Naquela noite, notei algo diferente já ao dobrar o corredor que dá acesso às salas técnicas. A luz da sala 11 estava acesa, fixa, nada de oscilação, nada de aviso prévio de manutenção. Peguei o rádio, tentei chamar alguém da supervisão para checar se haviam liberado o acesso. Nenhuma resposta. Achei que talvez tivessem mandado alguém fazer algum tipo de vistoria, então fui até a porta. A chave original estava dentro da minha pasta e ela continuava lá. A fechadura, porém, já estava girada, como se alguém tivesse destrancado antes. Empurrei com cuidado. O ar lá dentro era diferente. Cheiro de mofo antigo, mas com algo metálico no fundo. Quente demais, sem ventilação alguma. A sala estava vazia, exceto por uma cadeira no centro virada de costas, daquelas de metal com estofado velho que a manutenção costuma descartar. Mas aquela parecia nova, pelo menos não tinha rasgos nem poeira acumulada. Parecia ter sido colocada ali há pouco. Dei a volta devagar, tentando ver se havia alguém sentado, mas estava vazia. Quando toquei no encosto, me assustei. Estava morna. Não quente como algo que ficou no sol, mas como se o corpo de alguém ainda estivesse ali segundos antes. Olhei ao redor procurando qualquer sinal de movimentação. Nada. Nenhum barulho, nenhuma porta abrindo ou fechando. Só o zumbido baixo da energia da sala. Saí e fechei a porta. Fiquei parado alguns segundos no corredor, com uma sensação ruim no peito, como se tivesse esquecido algo lá dentro. Voltei à sala de segurança e puxei as câmeras do subsolo. Todas funcionando até chegar no trecho da sala 11. Ali, a gravação tinha travado. Exatamente 27 minutos de tela congelada. Nenhum movimento, nenhuma entrada, nenhuma saída. Nem eu aparecia entrando, né? Foi como se aquela parte do hospital tivesse deixado de existir por quase meia hora. Comecei a reparar em outras coisas nas semanas seguintes. Uma maca que aparecia em posições diferentes dentro da mesma sala, mesmo que ninguém a movesse. Um dos extintores do corredor sumiu por uma noite inteira e reapareceu no lugar na manhã seguinte, com manchas escuras no metal, como se tivesse sido exposto a fogo. Houve uma noite em que ouvi passos ritmados, arrastados, vindo da direção da sala 11, quando eu estava fazendo a ronda pelo térreo. O som vinha pelo duto de ventilação e alguém batia na parede de dentro para fora num intervalo fixo. Cheguei a marcar os minutos, sempre 3:47. Toda vez, o mesmo som. E só parava se eu descia até lá, como se algo esperasse ser notado. Contei a um colega mais velho, o Silas, que trabalha lá há mais de 10 anos. Ele não me respondeu de imediato. Só ficou me encarando por alguns segundos e depois disse: "Não entra naquela sala de novo. Acontece sempre com alguém novo. Depois passa. Se você ignorar, passa." Mas não passou. Pelo contrário. Uma noite, encontrei minha pasta trancada dentro da sala 11. Eu a tinha deixado na sala de vigilância. Não havia como alguém colocar. Lá sem a chave. A etiqueta com meu nome estava colada na frente. Quando peguei a pasta de volta, notei que parte dos papéis de ocorrência estavam molhados, encharcados, mas sem cheiro de água. Era outra coisa. Algo mais espesso, ligeiramente amarelado. Nenhum vazamento tinha sido registrado naquele ponto. Não fazia sentido. Depois disso comecei a ter problemas em casa, porta do guarda-roupa rangendo sozinha de madrugada.
cadeiras mexendo levemente, como se alguém se sentasse com cuidado. Minha mulher acordou um dia reclamando que sentia como se alguém estivesse olhando de perto enquanto ela dormia. Chegou a pedir para eu dormir na sala por alguns dias, achando que o problema era comigo. E talvez fosse, não sei se trouxe algo de lá, não sei se aquilo estava preso naquele lugar ou se veio atrás de mim. Pedi transferência. Aleguei problemas pessoais, mas a supervisão aceitou sem pestanejar. Fui designado para um setor do hospital em outra unidade, do outro lado da cidade. Desde então não tive mais nada parecido, mas toda vez que passo em frente ao prédio antigo, evito olhar para as janelas do subsolo. Tenho a sensação de que, se encarar por tempo demais, algo ali dentro vai me reconhecer. E abri a porta de novo. Se você está gostando dos relatos, depois dá uma olhada na descrição, tem uma playlist completa de relatos para maratonar. Agora sim, vamos seguir para o próximo relato. Olá e boa noite a todos. Meu nome é Paula e sou enfermeira-chefe em um hospital público no Maranhão. Trabalho nessa área há mais de 15 anos. Já vi muita coisa, muita morte, muito sofrimento e aprendi a não me deixar levar por tudo que acontece ao redor. Você se fecha, não porque não se importa, mas porque se sentir tudo você não aguenta. Só que teve uma noite em especial que me tirou tudo isso, meu controle, meu ceticismo, meu sono, e eu não consegui mais fingir que algumas coisas não existem. Era uma madrugada de sábado para domingo, daquelas em que a cidade parece esquecer que existe um hospital funcionando. Pouco barulho nos corredores, os pacientes em estado grave estavam relativamente estáveis e o número de atendimentos tinha diminuído. Eu deveria estar aliviada, mas havia uma tensão quieta no ar, como se algo estivesse apenas esperando a hora certa. Tinha recebido um aviso da direção de que um paciente do interior seria transferido para nosso setor de isolamento temporário no subsolo. Era uma sala antiga, pouco usada, que só abriam quando não havia mais alternativa. Na ficha constava apenas Luiz Fernando Rocha, 44 anos, resgatado em um povoado próximo a Barreirinhas, trazido por uma equipe de apoio social que se recusou a dar mais informações além do necessário. A ambulância chegou às 2h03, os motoristas pareciam aliviados por deixar aquele homem ali, não disseram nada quando entregaram os papéis, apenas assinaram e foram embora depressa. Luiz Fernando estava consciente, mas mantinha os olhos fechados o tempo todo, corpo magro, pele machucada, em alguns pontos como se tivesse se arrastado por muito tempo. Não reagiu quando falamos com ele, a pulsação era fraca, mas estável, nível de oxigênio regular. O curioso era a ausência de expressão, como se ele estivesse ausente, mesmo acordado. Decidimos deixá-lo naquela sala do subsolo, já que era o único lugar disponível com ventilação própria. Eu mesmo acompanhei a descida, empurrando a maca pelo elevador de serviço. No caminho, tive aquela sensação incômoda de novo. O elevador parecia mais lento que o normal. O andar do subsolo cheirava a mofo e hospital velho, o tipo de lugar onde o tempo parece ter parado. A chave da sala estava dura, enferrujada. Quando entrei, a lâmpada demorou 2 segundos para acender, 2 segundos demais. A maca foi posicionada no centro da sala, próxima à parede, com saída de oxigênio. Liguei os equipamentos, montei os cabos, chequei o monitor, tudo dentro do esperado, menos o modo como ele estava, imóvel demais, como se o peito subisse e descesse por pura convenção. Me abaixei para ajustar a cinta abdominal e percebi que ele me olhava. Os olhos antes fechados estavam abertos, fixos nos meus. E por um instante, me senti observada de um jeito que não sabia descrever. Não era raiva, nem medo, nem dor. Era como se ele esperasse algo. Como se eu já estivesse envolvida numa coisa que não compreendia. Na volta ao andar térreo, decidi rever os dados da transferência. O sistema mostrava falhas de registro. O nome Luiz Fernando aparecia como Rocha Luiz, sem CPF, sem endereço fixo, sem parente próximo. Fui ao setor de documentos físicos, procurei a ficha de entrada, papel datilografado, nenhum carimbo da unidade de origem. Apenas a letra de alguém que não reconheci, quase como um rascunho improvisado. A parte mais estranha, um campo assinalado no verso, não deixar desacompanhado por longos períodos. Voltei lá perto das 4 da manhã.
A sala estava escura, a luz interna não funcionava mais. Entrei com uma lanterna pequena presa ao jaleco. Ele estava deitado, olhos fechados de novo. Mas o monitor cardíaco estava desligado, não piscava, não emitia som. Quando tentei religá-lo, percebi que o fio de energia estava arrancado da parede, como se alguém tivesse puxado com força. Nenhuma outra tomada funcionava. A lanterna começou a falhar. A claridade diminuía aos poucos e a sombra dele parecia diferente, mais longa. O corpo não tinha se movido, mas a sombra ia até a metade da parede oposta, como se tivesse outro formato, outra densidade. Pisquei, e ele estava sentado, olhos abertos, mãos sobre os joelhos, a cabeça erguida. Não ouvi nenhum barulho. Ele simplesmente estava sentado e me olhava. A mesma expressão anterior, só que mais viva, mais presente. Senti vontade de sair correndo, mas me forcei a manter o profissionalismo. Perguntei se precisava de algo. Ele não respondeu. Apenas disse uma única frase, com voz baixa e seca: "Você é a próxima chave." Subi imediatamente. Pedi para transferirem Luiz Fernando para um quarto comum. Inventei um motivo qualquer, disse que a ventilação no subsolo estava comprometida, mas ninguém aceitou. Nenhum enfermeiro quis descer. Mesmo sem eu contar o que houve, sabiam que tinha algo errado. Uma das auxiliares jurava ter visto alguém parado no fim do corredor, perto do depósito antigo, do lado da sala onde ele estava. Disse que os olhos brilhavam, mesmo sem luz direta. Outro disse ter escutado passos pesados nas escadas, mesmo quando ninguém usava aquele acesso. Na noite seguinte, o monitoramento da sala mostrou Luiz Fernando em pé no canto da parede por 3 horas. Imóvel, depois deitado de novo. Nenhum registro de movimentação fora da sala. Nada explicava como ele havia ido até lá e voltado para a cama. A câmera teve interferência em 2 momentos, mas diferente de falhas técnicas. Era como se alguém passasse na frente. Algo grande, escuro, mas que não estava ali. Na terceira madrugada, quando desci para checar pessoalmente, encontrei a maca vazia. O monitor cardíaco marcava sinais normais, batimentos constantes, respiração regular, mas não havia ninguém. A porta trancada por dentro. Esperei a equipe da manutenção arrombar. Quando entramos, a cama estava arrumada, o monitor ainda ligado, e na parede, escrito com algum tipo de graxa ou sangue seco, havia apenas "Já saiu." 2 dias depois, a sala foi interditada. Ninguém conseguiu explicar. A administração ignorou, como sempre. Alegaram problemas de sistema, falhas humanas, e a ficha do paciente sumiu. Nenhum rastro digital, nenhuma cópia física, nenhum vestígio de que Luiz Fernando Rocha um dia esteve ali. Hoje em dia, aquela ala do subsolo está lacrada, mas às vezes quando passo perto do elevador ele desce sozinho até lá. Volta minutos depois, vazio, sem ninguém ter chamado. A equipe de segurança diz que é erro no sistema, mas eu vi as imagens. Eu vi quando, às 3h11 da manhã da última terça-feira, as portas se abriram lá embaixo e uma sombra saiu andando em direção ao corredor. Não falo disso com ninguém. Não tem como provar, não tem como explicar. Mas desde aquela madrugada, às vezes acordo com a sensação de que alguém está parado na porta do meu quarto. Nunca vejo nada. Só um resquício daquela presença, daquele olhar, como se alguma parte daquilo tivesse voltado comigo ou nunca tivesse ido embora. Obrigado por assistir aos relatos de hoje. É sempre bom ter você aqui. Nos vemos no próximo vídeo.